Bom dia, Vivi, William, Chico. Prazer estar com vocês também. Bom dia, querido. Então vamos lá, gente. Olha só o que a gente vai falar. Antecipando esse resultado do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, lembrando que o julgamento recomeça amanhã, a gente já teve um primeiro voto pela inelegibilidade. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, vai apresentar um projeto de lei para anistiar políticos que cometeram crimes eleitorais em 2022. Traduzindo para o português, é uma tentativa de burlar aí essa provável decisão do TSE de tornar o Bolsonaro inelegível, né, Fábio? Explica para a gente o que é exatamente esse projeto e, enfim, essa tática aí da oposição. Bom, Vivi, assim como vocês, eu também estou me apropriando um pouco desses desdobramentos agora, porque foi uma coisa que aconteceu de ontem para hoje, né? Tecnicamente, o Congresso tem o poder de aprovar anistias, assim como o presidente também tem o poder de conceder indultos, né? Mas o meu entendimento, assim, falando muito ainda em uma reação inicial a essa proposição, é de que a anistia se trata de crimes, né? Mas também tem efeitos não penais da investigação de crimes, como, por exemplo, a inelegibilidade, né? E o próprio processo contra o Bolsonaro não é um processo criminal nesse momento, é um processo pela violação de leis eleitorais. Então, me parece que há aí um espaço grande para se contestar juridicamente esse pedido, e também há um espaço para se fazer uma disputa política, porque o que a população precisa nesse momento fazer é uma pressão sobre o Congresso para que simplesmente recuse, né, essa via que vem sendo tentada aí pelo deputado para tentar, na verdade, jogar para debaixo do tapete um conjunto que não é trivial de violações à lei e também de ataques à democracia feitos pelo Jair Bolsonaro. Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa, se a gente tinha o slogan ninguém solta a mão de ninguém, agora a gente tem o slogan todo mundo solta a mão de todo mundo e empurra do barranco, né? Porque parece que todo mundo quer o espólio político do Bolsonaro. Essa tentativa não parece ser mais um espetáculo para mostrar que a gente apoia o Bolsonaro? Lembrando que se esse projeto proposto pelo deputado Sanderson passar, o Deltan Dallagnol também é anistiado. Sim, e fica elegível. Vai do pacote. E passa a ser elegível. Porque me parece que, pelo menos em parte da direita, existe essa compreensão de que uma direita menos fascista, levemente mais democrática, vou usar exemplos, ênfase no levemente, tá, gente, democrática, o Zema, o Tarcísio, sim, outros nomes da direita seriam mais palatáveis e mais fáceis de tratar do que o próprio Bolsonaro? Sua pergunta é excelente, William, porque a gente também tem que, apesar da gente gostar muito de fazer uma discussão técnica, né, e até que ponto isso é constitucional, não é constitucional, existe um fundo político por trás disso, e esse fundo político também pode trazer muito de encenação, né? Eu ia dizer, em resposta à pergunta anterior, que é muito provável também que esse deputado esteja fazendo isso como uma forma de acenar para a sua base, de né, manter aí acesa, né, a chama dos seus eleitores bolsonaristas, né? Quando, na verdade, ele mesmo deve se dar conta de que esse tipo de projeto tem muitas complicações, como eu disse, jurídicas e também políticas, né? Então, acho que politicamente deve ter muita gente que torce para que o Bolsonaro seja declarado inelegível, porque enxerga nisso uma possibilidade deles próprios, né, florescerem aí na direita ou na extrema-direita. E também a gente sabe, né, não vamos ser inocentes aqui, que para o próprio PL, o fato do Bolsonaro ser julgado inelegível não é nenhuma grande perda, porque isso permite que ele possa ainda continuar fazendo campanha, né? Pode se tornar, inclusive, um cabo eleitoral muito poderoso sobre um discurso de vitimização. Chico. Ótimo, Fábio, bom tê-lo aqui mais uma vez. Eu vou emendar um pouco na reflexão aí do William. Nós temos um cenário agora de uma certa decadência do que foi o lavajatismo. Você é um estudioso do lavajatismo aí como um componente muito autoritário, né, que mudou a cena política do país. Você tem, assim como eu, esperança que pelo menos que a gente vai viver um cenário mais democrático, livre do Bolsonaro, pelo menos o Bolsonaro como candidato, isso já é um certo alívio. Você tem
uma certa... você tem os personagens da Lava Jato caindo um pouco em desgraça, teve a cassação do Dallagnol, o Moro, se não for cassado, mas ele não tem se mostrado um senador expressivo, para dizer o mínimo, ele não virou aquele, digamos, aquele protagonista político que a extrema-direita imaginou. Temos bons sinais para pensar numa democracia mais leve daqui por diante, ou é só ilusão deste pobre repórter aqui? Com relação ao Moro, eu acho, Chico, que ele nunca foi esse ícone, né, político. Acho que mas foi feito, né? Ele vendeu uma ilusão. Criação. Exatamente, sim. foi muito mais uma criação, uma ilusão da imprensa e de parte das elites brasileiras, né? Que tanto ele quanto o Dallagnol, né, eram vistos como esses grandes iluminados, sofisticados personagens com formação no exterior, né? Com verniz, portanto, intelectual, mas bastou, né, que começassem aí a se expor na vida política para que ficasse claro, né, que não correspondiam a esse ideal. Mas eu tenho dito, Chico, desde, na verdade, do 8 de janeiro, né, que ali se abriu uma janela de oportunidades, não apenas para a esquerda. À época, inclusive, isso está por trás aí do discurso dos bolsonaristas da CPI, né, que uma ideia de que o 8 de janeiro tivesse sido facilitado também pela esquerda para colher dividendos eleitorais. É óbvio que Lula colheu dividendos políticos, né? É óbvio que Lula colheu dividendos políticos porque ali houve um ataque à democracia, as instituições se uniram em defesa do mandato dele e em defesa de si próprias. Mas também se abriu uma janela ali para a própria direita se reconfigurar e colocar de lado, né, esses personagens mais extremistas e substituí-los por outros que pudessem falar uma linguagem um pouco mais próxima da democracia. E essa oportunidade continua no ar, né? Eu também, como você, espero que alguém agarre isso, né? A gente é um pouco órfão aí da derrocada do PSDB nesse sentido, né? Sim. E a gente espera aí que alguém agarre essa oportunidade, mas até agora a gente percebe que há aí uma hesitação aí por parte, mesmo de segmentos que têm um pouco mais de proximidade com a democracia na direita, de fazer isso. Continuam ainda, né, recorrendo muito à imagem da Lava Jato e do bolsonarismo, talvez com receio do que pode acontecer com eles se desgarrarem um pouco desses símbolos. Fábio, eu queria puxar um pouco contigo agora. O que pode acontecer, como é que vai ser a utilização de Bolsonaro como cabo eleitoral a partir dessa muito provável inelegibilidade? Porque muita gente fala até que ele é melhor como cabo eleitoral do que como candidato. E a gente sabe que pelo menos 25% dos eleitores de Bolsonaro, segundo as últimas pesquisas, ainda estão com ele, e muitas dessas pessoas já declararam, inclusive, que apoiariam os candidatos para a presidência, os candidatos já para as próximas eleições aí de 2024, apoiados por Bolsonaro. Mas é claro que a gente também não sabe o que pode acontecer se esse 25% ainda vai continuar com ele após o julgamento, porque muita coisa vem desses votos ainda. Mas, de qualquer maneira, é uma parcela grande da população, né? Como é que você enxerga esse cenário? Acho que nós temos que pensar, Vivi, na política nos anos futuros, né? Considerando a presença dessa extrema-direita, né? Esse é um setor que está mais ou menos consolidado no eleitorado e está também consolidado na sociedade. Eu, nesse momento, estou em férias aqui no Brasil e estou dirigindo aí pelo interior do país, e a gente percebe que ainda continua encontrando, né, muito carro com adesivo do Bolsonaro, muita casa com bandeira do Brasil. Então, isso ainda está presente. A esquerda tem uma chance de diluir isso conforme o governo Lula dê certo, né? Se o governo Lula conseguir entregar a reconstrução das políticas públicas, a retomada do crescimento econômico, conseguir enfrentar as armadilhas políticas de que vocês falavam aqui anteriormente, né? Tanto do ponto de vista dos juros, como também do ponto de vista do Centrão, do Lira, né? Um governo que entrega resultados consegue diluir esse sentimento mais extremista na população, né? Mas existe aí essa base eleitoral de extrema-direita que nós ainda ela pode cair de 25 para 20, de 20 para 17,5, né? Mas ainda vai ser bastante relevante. E o Bolsonaro, obviamente, que é o ícone desse pessoal, né? Então a possibilidade de que ele faça campanha vai ser importante, no mínimo, para continuar ativando, né, esse segmento do eleitorado. Acho importante destacar aqui que a inelegibilidade apenas de Bolsonaro é ainda um preço baixo que ele paga
pelos crimes que cometeu, né, contra a saúde pública, contra a democracia. Nós não vimos, por exemplo, Lula, né, podendo fazer campanha, ele sequer podia dar entrevista. O Chico falava aí da Lava Jato. A Lava Jato chegou a proibir que Lula desse entrevistas na campanha de 2018. E o resultado está aí, foi a eleição do Bolsonaro e foi o crescimento dessa extrema-direita, né? Então, Bolsonaro aí está saindo no lucro até agora, se ele simplesmente ficar inelegível e puder fazer campanha eleitoral para ativar esse segmento de extrema-direita. Fábio, mas esse apoio do Bolsonaro, né, se ele vai ser um bom cabo eleitoral, a gente vai descobrir nos próximos capítulos dessa novela chamada Brasil. Mas tem gente que diz que é um apoio bom e ruim, né? Porque se você está buscando moderar o discurso, trazer o discurso mais para o centro, né? E assim, quem imaginava que a gente ia dizer que a gente tem saudade de ter o PSDB como oposição, né? Mas de ter uma oposição, de ter uma direita democrática que você possa debater. Esse apoio do Bolsonaro é uma bênção, mas é uma maldição também, né? Porque continua esgarçando a corda e trazendo as pessoas para a direita, quando na verdade o que muitos estão tentando fazer, inclusive o Tarcísio faz isso muito bem aqui em São Paulo, é tentar ir mais para o centro e menos para a direita, né? Sem dúvida. E aí isso vai depender muito da forma como ele vai entrar no processo, né? Você vai ter um candidato bolsonarista no primeiro turno, para depois isso se converter num apoio a um candidato anti-PT no segundo turno. E também isso depende um pouco do que vai acontecer na própria esquerda brasileira, né? Se o Lula vai ser um candidato à reeleição, que esse é um cenário, né? E a gente sabe que o antagonismo entre Bolsonaro e Lula é um antagonismo muito forte, ou se vai ter outro candidato pelo PT ou pelo campo de centro-esquerda, que isso poderia também alterar a dinâmica aí da relação com o Bolsonaro e os bolsonaristas. Chico. Você não tem, ainda falando dessa saudade do PSDB, é bom lembrar que o PSDB foi uma escolha também de afundar nesse autoritarismo, né? Quando o PSDB abraça a Lava Jato, quando o PSDB abraça o Bolsonaro. Aécio Neves e João Dória. Aécio Neves, responsáveis. Você vê que o Bolsonaro cita como guia dele, nesse caso do TSE, de defesa, na reunião lá, perdão, na reunião dos embaixadores, ele cita o momento em que o Aécio Neves se arvora e questiona a eleição da Dilma. Isso virou discurso do Bolsonaro. O PSDB afunda nessa hora. O PSDB flerta com o inferno e acaba com um partido interessante do ponto de vista eleitoral, de equilíbrio, né, no ecossistema político. Era muito interessante ter um PSDB forte, mas foi escolha. Vamos para o buraco, vamos ser autoritários, vamos esquecer Fernando Henrique Cardoso, vamos esquecer o grande Mário Covas, vamos esquecer um baita legado social-democrata e vamos afundar no Bolsodória. Quem lembra do Bolsodória, né? O Bolsodória tinha camiseta, tinha tudo. Mas a minha reflexão, Fábio, quem estaria mais habilitado para retomar um certo tucanismo das antigas ali? A gente tem o Leite no Rio Grande do Sul, que às vezes esquece, mas é um nome forte politicamente, dependendo de um novo governo deles, faz um governo no Sul, volta a ser um ator político importante. A Raquel Lira, que é a governadora lá do Pernambuco, ontem, na segunda-feira, em entrevista ao Roda Viva, lançou o nome do Eduardo Leite como candidato a presidente. Eles têm feito uma dobradinha, até porque a Raquel sabe que a Raquel tem assim, muita dificuldade no governo, tem feito até agora um governo muito ruim. Então ela lança ali o Lira, o Lira, que Lira, que maldição Deus do Lira. Livre, o Leite. O Leite, é no L, mas é o Leite. Mas quem seria o ator? Você tem porque quando eu vejo o Zema e o Tarcísio, eu não vejo como aquele PSDB, Fábio, aqui para o nosso balão de ensaio. Eu vejo ali como um pé mais no centro para a direita, tem ainda uma feição autoritária. Quem seria esse protagonista aí, recuperando um certo tucanismo civilizado, democrático e etc.? Primeiro, Chico, concordar muito com a sua avaliação, né, de que o PSDB foi um partido que se enterrou antes de tudo. Eu estou aqui em Brasília hoje e está acontecendo aqui o lançamento do livro do professor Fernando Limonge, Operação Impeachment, e eu quero ver se eu consigo participar, acompanhar, comprar o livro, pegar um autógrafo, dar um abraço nele.
Eu estava escutando algumas entrevistas que ele deu e ele também localiza nessa recusa, né, do Aécio Neves de aceitar os resultados eleitorais de 2014 um ponto muito importante da inflexão autoritária que aconteceu no Brasil depois. Né? Você está coberto de razão em ressaltar o papel do Aécio em contestar as urnas, algo que ninguém tinha feito antes, né? E também do Dória depois, né, que alimentou o Bolsonaro para ser engolido pelo próprio Bolsonaro. O Bolsonaro virou a nêmesis do Dória. Né? Acho que a gente fala saudade do PSDB, ou que a gente tem uma certa orfandade, né, desse tucanismo civilizado. Esse espaço ele não precisa necessariamente ser ocupado pelo que restou do PSDB, como Leite ou Raquel. Né? E acho que parte da resposta a esse jogo também vai ser encontrada na forma como a coalizão que sustenta o presidente Lula, ou melhor, a frente ampla, né, que teve por trás da eleição dele, vai se comportar. Né? Então nós temos, na frente ampla que elegeu o presidente Lula, Simone Tebet, né, que também é uma candidata que vem do MDB e que estaria aí à centro-direita do espectro político, mas com fortes compromissos democráticos. Temos o próprio Alckmin, que também vem do PSDB. Então, parte daquele PSDB, ou daquela centro-direita democrática, veio apoiar o próprio Lula. Né? E aí é preciso ver como isso vai como essa geringonça que o Lula colocou de pé também vai se manter ou vai se dissolver no caminho para as próximas eleições.